Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto. O consultor de mercado Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, sempre nesse espaço abordamos temas do agro. Temas importantes para a economia, temas importantes para a geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento e geração de impostos. Porém, me atentei que são poucas as vezes que abordamos o principal ator desse cenário, o principal ator do cenário agro, o produtor rural. Em verdade, tudo deriva do produtor rural, tudo tem origem nele, tudo é baseado nele. É ele que inicia todo o processo. Esse podcast, por exemplo, somente existe devido aos produtores rurais. Cooperativas de produção de grãos, cooperativas agrícolas, associações de produtores, cooperativas financeiras agrícolas, programas na televisão, rádio, revendas, tudo tem origem no produtor rural. Em verdade, até mesmo o mercado internacional de commodities agrícolas tem origem no produtor rural, e vou explicar a afirmação. O mercado de bolsa é um derivativo do mercado físico, ou seja, ele se origina do produto produzido no campo. Em sendo verdade, o produtor rural, que é o responsável pela produção do produto físico, no fim do dia, é o principal ator do mercado de futuros, ou seja, ele é responsável pelo mercado de bolsa. Se ele decide vender ou não, é que impacta o mercado. Sem o produto que ele produz, não existe esse mercado internacional. Ele sim é responsável pelo mercado de bolsas de commodities. Todas as instituições necessariamente existem para proteger, amparar e respaldar e atender os desejos dos produtores rurais. De novo, cooperativas, associações de produtores, cooperativas de crédito rural, engenheiros agrônomos, consultores veterinários, todos que operam com agro necessitam entender que sem o produtor rural, simplesmente não existe agro, não existe esse mercado. Os produtores rurais são o principal elo da cadeia do agro, de qualquer cadeia do agro. Até mesmo quem está se especializando em direito agrário precisa entender que é o produtor rural, que é o sustentáculo de todo o agro. Com esse entendimento, podemos atender melhor esses produtores, entender melhor o mercado do agro, entender melhor o agro. Precisamos refletir sobre essa ideia. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado. O meu entrevistado de hoje será Luan Peroni Venâncio, que é engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal e doutor em engenharia. Atualmente, o Luan é pesquisador e líder técnico da linha de pesquisa Manejo de Altas Produtividades no Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, é o SEAGRE-IF Goiano. E ele é criador do perfil Expert Irrigação, o @Expert Irrigação no Instagram, que hoje é um dos principais perfis focados em conteúdos de irrigação do país. E o tema da nossa entrevista será Primeiro SEAGRE Agro Experience, Inovações e Oportunidades, que acontecerá de 8 a 11 de agosto. Luan, prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Divino, bom dia a todos que nos acompanham. O prazer é todo meu estar aqui com você, né? Você é uma referência aqui na região, com esse Agro e Prosa, sempre conteúdos muito bacanas. E hoje vamos falar, né, do primeiro SEAGRE Agro Experience, esse evento que vem, né, com tudo aí para poder trazer muitas inovações, tecnologias, informações do meio agro. Luan, antes da gente falar exatamente do evento, falar do SEAGRE, o IF Goiano ele tem sido referência em termos de educação e de pesquisa, não só no sudoeste goiano, mas no Brasil, né? Exato, isso mesmo. Ele tem se destacado, inclusive
o IF Goiano, o Campus Rio Verde, se destaca dentre os IFs, não só do estado, né, de Goiás, mas do Brasil, como um grande produtor de pesquisas de tecnologias, né? Até porque ele está sediado numa região muito forte, né, de Rio Verde, que é a região aí que tem o agro, né, na veia, e as pesquisas direcionadas por esse assunto realmente se destacam no IF. O que é o SEAGRE? Vamos lá. Bom, o SEAGRE, né, ele é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Ele é uma iniciativa do governo do estado de Goiás, da FAPEG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Tem parceria, né, com o IF Goiano. No caso, nós estamos sediados no IF Goiano Campus Rio Verde e também com a Prefeitura de Rio Verde, né, onde nós temos uma sede, inclusive, em parceria com a Prefeitura, ali no início do Barrinha. E o SEAGRE, ele tem um grande objetivo, que é produzir pesquisas aplicadas, certo? Normalmente, as nossas pesquisas, né, que acontecem nas universidades, elas muitas vezes terminam num artigo científico publicado, né, ela para por ali, ela não vai além desse ponto. E nós, do SEAGRE, objetivamos, além de fazer, né, essa pesquisa, tentar gerar um modelo de negócio através das pesquisas. E uma outra forma também de atuar do SEAGRE é que nós entendemos a dor do produtor, a dor do empresário do meio agro, né? Qual dor que ele está sentindo, qual o problema que ele sente na sua empresa, e nós, através de uma parceria, certo? Juntamente com ela, tentamos desenvolver uma solução que resolva aquele problema, né, daquela empresa e também de todas as outras do setor. Então, nosso foco é uma pesquisa, né, mais aplicada. Como é que o SEAGRE faz essa integração, Luan, entre a academia, o governo e a cadeia produtiva do agronegócio? Muito bom. Primeiro ponto é que nós estamos em Rio Verde exatamente por essa vocação agrícola, onde o agro, vamos dizer assim, pulsa, né, o tempo todo. Então, nós trazemos pesquisadores, por exemplo, do IF Goiano, Campus Rio Verde, de outras universidades, até mesmo fora do país, pesquisadores para poder atuar junto no projeto. Fazemos prospecção junto às empresas, então vamos até as empresas, marcamos reuniões, recebemos as empresas no nosso centro, que fica ali no início do Barrinha, e a partir de algumas reuniões, discussões realmente do que a empresa deseja resolver de problema, nós alinhamos todos os pontos técnicos inicialmente, né? Nós temos a equipe técnica para entender o problema, certo? Que a empresa está passando ou que o produtor rural está passando. Depois nós temos uma equipe voltada mais para a parte comercial para entender se aquela solução Divino pode virar um modelo de negócio exponencial, porque muitas vezes, né, a solução ela vai ser só local, ela vai resolver apenas um problema, então o nosso foco é um pouco maior, tentar exponencializar, criar um modelo de negócio, porque a empresa ganha com isso, né, que ela pode depois comercializar esse produto, esse serviço ou solução, e o próprio centro, né, que também atinge os seus objetivos. Então, nós fazemos dessa forma. E o evento, né, a gente vai falar mais à frente, o SEAGRE Agro Experience, é uma forma de nos aproximarmos dessas empresas, desses produtores, né, de toda a cadeia produtiva do meio agro e fomentar essas parcerias. Quais são as linhas de pesquisa adotadas por vocês? Bom, nós temos 5 grandes linhas de pesquisas. Tá? A primeira delas é manejo de altas produtividades, no qual eu sou o líder técnico. Nós temos uma linha de pesquisa chamada metabolismo de plantas e agricultura vertical. Essa linha é mais voltada para cultivos indoor, né, você aumentar a produtividade nesses ambientes. Nós temos uma linha de automação e mecanização, voltada mais para a parte, né, como o próprio nome diz, automação e mecanização no campo. Nós temos uma parte de blockchain, né, e plataformas digitais unificadas, que está voltada para o uso da inteligência artificial, modelagem, toda essa questão que a gente vê muito hoje, muito forte, né, a ciência de dados em si, e uma parte de macrogestão de dados. Essa última parte está sendo bem desenvolvida em parceria com o governo, onde nós fazemos algumas soluções voltadas para trabalhar com um grande banco de dados. A gente sabe que hoje o volume de dados digitais é muito grande e às vezes fica difícil você manipular esses dados. Então a gente desenvolve algumas soluções para otimizar, tomar decisões a partir dessas informações. E aí, Divino, um ponto importante é que essas áreas elas são integradas. A gente acaba chamando de transversais. Por exemplo, a área de manejo de altas produtividades
ela está mais focada na produtividade realmente, né? Aumentar a produtividade e reduzir as perdas. Mas essa área ela só consegue se potencializar se ela se conectar com a parte de automação e mecanização, com a parte de inteligência artificial, para poder otimizar todo o processo. Então, elas foram desenhadas de forma a se conectarem, né? E uma área acaba atuando, ajudando a outra. Luan, você falou sobre blockchain e tal, mas eu vou começar falando da tal da internet das coisas, que para muita gente ainda é um termo que não quer dizer muito ou que é muito complicado, é o famoso IoT. Como é que a internet das coisas pode ser utilizada no manejo de altas produtividades? Muito bom, Divino. Primeiro ponto, né, para aqueles que não conhecem o termo, existe uma definição bem simples de internet das coisas, que é o seguinte: mais internet para as coisas e menos para as pessoas. Então, por exemplo, né, vamos trazer para o nosso dia a dia, depois vou levar para o meio agro. Nós temos hoje carro com Wi-Fi, ar-condicionado com Wi-Fi, sua geladeira com Wi-Fi, enfim, televisão com Wi-Fi. Então, tudo isso é internet das coisas. Você consegue, às vezes, ligar o seu ar-condicionado sem estar em casa, ligar, desligar sua TV, ligar uma luz. Então, isso seria a internet das coisas de uma maneira bem geral. E no meio agro, a internet das coisas, ela tem um papel fundamental. Por quê? Muitas vezes, nós temos que fazer, né, pensando no lado de uma cultura, por exemplo, como a soja, né, a gente precisa de monitorar crescimento, fase fenológica, presença de algum estresse, enfim. A internet das coisas, por meio de alguns dispositivos, normalmente são sensores, permite essas coletas, né? Lógico que na escala de campo não é tão amplo, mas quando a gente olha, por exemplo, uma escala de casa de vegetação, uma escala menor, a internet das coisas tem ajudado muito no meio agro. Quando a gente olha, por exemplo, um pivô central, né, aquele equipamento gigantesco aí de irrigação, você consegue hoje, através da internet das coisas, ligar o equipamento, desligar o equipamento, fazer ele andar para frente, andar para trás, saber o ângulo de giro, saber se ele está ligado ou se ele não está ligado. Então, isso tudo é a internet das coisas. Quando vamos para o meio, por exemplo, mais de pulverização, de maquinário, né, os pulverizadores, você consegue, em tempo real, ali, né, gerar um mapa e transmitir esse mapa para uma central que verifica se aquela aplicação está sendo correta ou não. Isso vale, por exemplo, para um programa de plantio, né, você programa todo o seu plantio e você acompanha em tempo real. Então, assim, a internet das coisas está inserida no meio agro e cada vez mais a tendência, né, é que ela se consolide nesse meio. Vamos complicar um pouquinho mais aqui. Tem um tal de blockchain, gestão de Big Data, inteligência artificial, desenvolvimento e melhorias em hardware, software para redes IoT, enfim, é muita coisa que, assim, desconectado parece que não tem ligação nenhuma com o agronegócio, mas você já colocou aí algumas utilizações. De que forma essas terminologias todas interagem com o agronegócio, proporcionando, no final das contas, mais produtividade e alimentos mais saudáveis? Muito bom. Eu acho que dá para resumir, Divino, tudo em uma frase, que é o seguinte, né? O que você não controla, você não monitora, na verdade, o que você não monitora, fica muito difícil você controlar. Então, todas essas tecnologias, por exemplo, a blockchain, ela é muito utilizada em alguns casos de rastreamento. Você consegue, né, criar um rastreamento de um produto e você sabe que aquele produto foi plantado naquela época, foi colhido naquela época, foi levado para tal local. Então, ela ajuda muito nesse processo. Então, quando você começa a adotar essas várias tecnologias, você consegue ter um controle maior do processo, uma visão diferenciada, que muitas vezes não conseguimos, né, de forma tradicional, caderneta, a olho nu. Então, quando você começa a ter blockchain, internet das coisas, inteligência artificial, que é o seguinte, a máquina, né, pensar, começar a enxergar padrões que o ser humano não consegue. Então, às vezes, por exemplo, né, vamos aplicar para o meio agro. Você tem uma lavoura, você tem a produtividade dela, você tem as adubações que você fez, você tem a irrigação, você tem a época de colheita, você tem os dados climáticos.
Observe que, para nós, seres humanos, analisar esse conjunto de dados de maneira integrada é muito difícil. A nossa mente não vai conseguir processar essa quantidade de dados. Mas a partir do momento, lógico, tem todo um aparato tecnológico, de computador, de algoritmo por trás, mas você consegue analisar esses dados através, né, de uma inteligência artificial, ela vai compilar, ela vai analisar esse conjunto de dados, por exemplo, e vai te dar um mapa final. Olha, nessa área aqui, a produtividade foi menor porque teve uma combinação de baixa dose de fertilizante, eventos climáticos extremos, uma região mais declivosa, então vai te explicar no final por que você obteve aquele resultado. Então a inteligência artificial hoje é muito forte, né? Inclusive no nosso dia a dia você navega, por exemplo, na internet, procura um tênis, daqui a pouco é propaganda de tênis para tudo quanto é lado. No seu próprio podcast, né? Essa pessoa acompanha o seu podcast, que é do meio agro, automaticamente vai começar a aparecer mais indicações daquele meio. Então, a inteligência artificial ela consegue, né, fazer essas recomendações e mostrar aí muitas coisas que nós, né, não conseguimos enxergar. O 5G já está começando a funcionar em algumas cidades do país e até o final do ano vai ter um avanço muito grande. O 5G, de alguma forma, ele vai fazer com que todas essas terminologias, elas se integrem cada vez mais ao agro ou não? Isso não tem nada a ver, o 4G, de certa forma, já resolve aquilo que é necessário? Tem tudo a ver. O 5G, o Divino, ele vem como uma grande oportunidade para essas tecnologias se consolidarem, né? Porque o 5G, de maneira bem geral, né, ele amplia muito a velocidade de transação de informação. Muitas vezes, né, a gente... Por exemplo, aqui agora, né, essa transmissão, para ela chegar no YouTube, tem um certo delay, às vezes, e o 5G faz essa transmissão ser muito mais rápida, né? Tanto que hoje os carros autônomos, eles têm um problema, porque a internet 4G e a resposta entre uma frenagem, né, e a resposta demora, pode atropelar uma pessoa. Então, o 5G, quando a resposta vai ser imediata, ele vai permitir que tudo isso se consolide. Novamente, aplicando para o meio agro, com o 5G, você pode transmitir grande massa de dados. Por exemplo, a colhedora pode estar lá no campo colhendo e rapidamente esses dados chegar para um escritório que pode analisar, que já pode ver, né, o armazenamento, se tem espaço disponível. Então o 5G ele vem para permitir muitas coisas, inclusive todas essas que nós falamos, blockchain, inteligência artificial, conectividade, né, se consolidarem aí no meio agro. Bom, já que nós falamos de tudo isso, vamos falar do evento agora, né? Que acontece de 8 a 11 de agosto. É o primeiro SEAGRE Agro Experience. Um nome bonito, né? Um nome meio português, meio inglês. Meio portuguesado, né? E o tema é inovações e oportunidades. Nos fale um pouco sobre esse evento e qual é o objetivo de vocês com ele. Muito bom. Bom, o SEAGRE ele vem produzindo, né, tecnologias, soluções para o meio agro, e nós vemos que muitas vezes a gente precisa externar tudo isso que tem sido feito. Nós, como um centro de excelência, né, um centro de pesquisa, temos, vamos dizer assim, quase que a obrigação de mostrar para a sociedade, se conectar com os setores, né, da sociedade, no nosso caso, o setor do meio agro, e mostrar o que estamos fazendo e também mostrar que somos parceiros para diversas soluções. Então, o SEAGRE Agro Experience, ele busca, na verdade, trazer palestrantes renomados, temas super atuais, voltados para o meio agro, e difundir esses temas através de palestras, mesas redondas, né, Estação Ciências, enfim. Então, a nossa ideia é realmente mostrar para a sociedade o que está acontecendo no meio agro e como que o SEAGRE, no seu papel de centro de excelência, tem contribuído para essa difusão, para essas parcerias. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Você falou dos palestrantes. Quem são os palestrantes do evento, Luan? Show. Bom, Divino, primeiro a gente tentou pegar 4 grandes áreas temáticas, né? Uma delas voltada mais para inteligência artificial, tecnologias no agro,
Depois a gente pegou uma voltada para mudanças climáticas, recursos hídricos, né, que é um tema aí que todo ano vem à tona, na época principalmente da escassez hídrica. Nós temos uma área voltada para a agricultura vertical, certo? E nós temos uma outra área voltada para a fisiologia, né? Tanto voltada para a questão de solos quanto fisiologia de plantas. E aí nós temos, para a parte, né, de tecnologias no agro, o professor Nani, da Universidade Estadual de Maringá, uma referência no assunto, trabalha muito aí com os VANTs, né, os comumente conhecidos como drones. Então ele vai trazer muitas soluções, muitas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Nós teremos também o Gustavo, da SAR Drones, que é uma empresa focada em liberação de produtos biológicos e também insetos, né, para, no caso de controle biológico, através de drones. Olha que fantástico, né? Com drone você consegue fazer esse trabalho. Nós temos o Lineu, da Embrapa, que é um pesquisador referência na parte de gestão de recursos hídricos, inclusive, né, Rio Verde, eu sei aí os bastidores que normalmente passam por alguns problemas de escassez, então é um tema muito importante, é um tema, Divino, que deve ser amplamente discutido pela sociedade, porque o tema água é muito complexo, a indústria precisa, a agricultura precisa, o abastecimento urbano precisa, todo mundo precisa de água, então é um tema que exige, né, a discussão de todos, e ele vai trazer essa temática, como nós podemos gerir esse recurso hídrico de forma que todos possam utilizar, ao mesmo tempo sem gerar conflitos. Nós temos a parte de fisiologia com o professor Pazetti, da UniRV, que vai abordar aí toda essa parte de fisiologia para grandes culturas, e nós temos o Ítalo Guedes, da Embrapa, que trabalha mais na parte de cultivo indoor, né, cultivo utilizando iluminação artificial, como se fosse uma casa de vegetação num ambiente mais controlado, que é um tema que a gente parar para pensar, está crescendo muito, né, a população crescendo e produzindo o seu alimento na cidade, aí, né, nos ambientes mais urbanos. E os palestrantes do SEAGRE, tá, Divino? Nós temos uma equipe de palestrantes, certo? Na verdade, pesquisadores que serão palestrantes no evento. Eu serei um palestrante. Nós temos o André Tomazini, especialista na parte de carbono, é um tema importantíssimo para a agricultura. Nós temos o Henrion, que é um meteorologista, doutor na área, vai falar de uma aplicação voltada para monitoramento climático na região de Rio Verde, um tema, vai ser um lançamento, é importante que os produtores especialmente saibam disso, né? Ele pode ter aí um dado importantíssimo sobre previsão climática. Nós temos o Adnan, que é um pesquisador da parte de fisiologia, que vai estar falando dessa parte de fisiologia. O Leandro, que é do nosso time também, é líder científico também do SEAGRE, que vai estar falando de uso de dados, né, no meio agro, utilizando a inteligência artificial. É que eu me recordo agora, são esses palestrantes, então a gente vai ter uma grade bem ampla em termos de tema e palestra. Vocês estarão oferecendo alguns minicursos durante o evento. Em que área serão esses minicursos e qual será o público-alvo deles? Muito bom. Nós teremos um total de 8 minicursos, certo? Eu vou passar aqui rapidamente sobre eles. Nós temos um voltado para manejo de irrigação em grandes culturas. A gente vai mostrar o que pode ser feito para você manejar corretamente a sua irrigação. Nós teremos um voltado para a agricultura vertical, ou seja, como eu posso utilizar a luz, né, um ambiente controlado para produzir alimentos de qualidade e produzir mais, né, aumentar a produtividade. Um curso voltado para interpretação e análise de solo, é muito importante esse tema. Uso benéfico de drones, né? Então, como que a gente pode utilizar o drone aí na agricultura de forma bem produtiva, bem benéfica? Nós temos uma parte de IoT no campo, então, por exemplo, sensores que podem ser utilizados para diversas aplicações no campo. Um mini curso de fisiologia na prática, né? Como que eu posso, porque a fisiologia, muitas vezes, Divina, ela é vista como um vilão, né? Toda aquela parte fisiológica por trás, a química, mas o pessoal vai mostrar de forma prática como que eu aplico a fisiologia no meu dia a dia no campo. E um curso também voltado para a parte de bioinsumos, né? Que é um tema que está em alta, o Brasil está muito empenhado nesse tema de bioinsumos e teremos aí um profissional para ministrar esse ponto. Quem é o público-alvo desse evento? O nosso público-alvo, a grande parte, são os empresários e produtores do meio agro. Nós queremos nos conectar, mostrar, né, o que nós fazemos
para esse público, demais profissionais do meio agro, né, e de outras áreas que tenham interesse, e lógico também os estudantes, né, alguns estudantes, a gente quer trazer os estudantes até para eles enxergarem, se conectarem com esses temas que estão sempre sendo desenvolvidos. Então, aproveito o momento aqui para convidar produtores, empresários do meio agro para vir para o nosso evento. Terá muito networking, terá empresas expositoras, palestrantes. É um momento muito importante de nós nos conectarmos. Tem algum custo para participar desse evento e como é que as pessoas podem se inscrever? Bom, temos sim custo, né? A inscrição para profissional, ela está, né, no primeiro lote, está finalizando o primeiro lote no valor de R$100 e para estudantes no valor de R$50. Porém, né, como o evento é voltado mais para os profissionais, o profissional que se inscrever, certo, ele ganha direito a um minicurso. Então ele se inscreve, paga R$100 e seleciona um dos 8 minicursos que ele deseja fazer. E para se inscrever é muito fácil, é só entrar no site do Seagre ou no Instagram, né, tem um link na bio. Então www.seagre.com, vai estar lá o banner, né, grande do evento. Se inscrever é fácil, né, insere seus dados e aí a inscrição é efetivada. O público presente lá no evento terá a oportunidade de conhecer também as novidades e os laboratórios do centro, né, com as estações ciências. Me conta um pouco sobre essas novidades aí, sobre esses laboratórios aí. Muito bom, Divino. A gente tem percebido, a gente tem participado de muitos eventos, nacionais, regionais, e a gente percebe que quando você leva a tecnologia que você desenvolve de forma física, né, para a pessoa chegar ali e ver, colocar a mão, né, então isso dá uma atração muito maior. Então o Seagre, ele vai levar em torno de 10 estações ciências que são produtos que nós desenvolvemos, certo? Para o público ver, utilizar, perguntar, questionar. Então essas estações estarão montadas. Então, por exemplo, nós temos um sistema de agricultura vertical, certo? Já sendo comercializado, é uma empresa SpectralWind. Então a gente vai demonstrar como que a luz ajuda a produzir em ambientes controlados. Nós temos aí a Coffee, que é uma startup voltada na classificação automática de café por tipo ou defeito. Nós temos uma outra que está sendo desenvolvida voltada para contagem de germinação de sementes de maneira automática. Com o seu smartphone você tira uma foto e aí já faz todo esse processo. Nós temos algumas empresas, startups do Campus Rio Verde, né, voltada para a parte de análise de sementes, né, gestão de dados no agro. Enfim, então a gente tem várias estações ciência, algumas já são startups, que iremos demonstrar e teremos o maior prazer de receber o público, né, de explicar como que funciona, e também estamos abertos para parcerias, porque nós desenvolvemos as tecnologias e chega um ponto que a gente busca o investidor, caso interessa, né, ele se interessa em ser parceiro pela ideia, a gente está aberto aí a essas negociações. Bom, você liberou algumas cortesias aí para o pessoal participar do evento. São quantas cortesias? São 3 cortesias que estamos liberando, tá? Para profissionais. Então tem 3 cortesias aí que você pode organizar aí, né, Divino? A gente pode organizar essa distribuição. Então eu vou fazer o seguinte, o pessoal vai lá no meu Instagram, Divino Ronaldo, e vai deixar lá que quer participar do evento. Deixa o nome e a gente vai fazer um sorteio aí e vamos trazer o resultado no programa de amanhã. E você vai poder participar, vai ganhar. Luan, foi show, cara. Eu vou estar lá no evento. Vou participar. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Fiquei muito entusiasmado com tudo. Muito obrigado pelo nosso bate-papo e sucesso. Será um prazer, tá, ter você lá presente. A gente que agradece, né, em nome do Seagre, que eu agradeço o convite, né, para poder participar. Eu sempre acompanho seu programa, é show, né, e estar aqui hoje representando o Seagre é muito importante. Novamente, reforço o convite para os produtores, empresários do meio agro, estudantes, para ir no nosso evento. Qualquer dúvida, no site nós temos o WhatsApp, temos o e-mail, temos o Instagram. Em qualquer canal que você quiser se comunicar, estamos dispostos, né, a bater um papo, a sanar todas as dúvidas. E é isso, um abraço. Esperamos todos lá. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.